Pode deixar a toga. Tô de barriga. Mão molha, certeza. A mão. Tarado. E lá no Lá? A todas e a todos o meu cordial boa tarde. Com o número regimental, declaro aberto a presente sessão. Hoje, a sessão desta tarde tem por finalidade, além dos julgamentos que irão ser realizados, também prestar homenagem aos mesários eleitorais. E com esta finalidade, passo a palavra à mestra de cerimônias. Boa tarde a todas e a todos. Iniciada neste momento a solenidade de homenagem ao Dia do Mesário Eleitoral. Convido a todas e a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
anunciamos as presenças dos membros da Corte Eleitoral. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Luiz Cláudio Veiga Braga. O vice-presidente corregedor regional eleitoral, o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Ivo Fávaro. Os senhores desembargadores eleitorais Rodrigo de Melo Brustolin, Laudo Natel Mateus, Adenir Teixeira Pérez Júnior, senhora desembargadora Stefane Fiuza Cansado Machado e o senhor desembargador Marques Chida Brandão. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral Everton Pereira Guiar Araújo, que atua nessa Corte Eleitoral. Agradecemos também a presença dos advogados e advogadas, familiares e amigos dos homenageados, aos servidores da casa e a todos que assistem à sessão neste auditório e pelo canal do TRE Goiás no YouTube. O fortalecimento do relacionamento entre o Tribunal Regional Eleitoral e as mesárias e mesários eleitorais é uma das prioridades da administração do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, expressa no Plano de Gestão 2024-2026, item 22 da página 19. Algumas medidas que demonstram este compromisso foram concretizadas por meio da edição de 2 leis estaduais, quais sejam a Lei 23.053 de 2024, institui o Dia Estadual do Mesário da Justiça Eleitoral, e a Lei 23.070 de 2024, que dispõe sobre a concessão do benefício da meia-entrada para eleitores nomeados para atuar nas eleições gerais ou municipais, plebiscitos e referendos, em espetáculos artístico-culturais e esportivos. No dia 24 de fevereiro, comemora-se o Dia Estadual do Mesário da Justiça Eleitoral. É uma oportunidade especial para reconhecer o compromisso, a responsabilidade e o espírito público de cidadãs e cidadãos que dedicam seu tempo ao fortalecimento da democracia. Com ética, atenção e zelo, os mesários garantem a organização e a transparência do processo eleitoral, contribuindo para que a vontade do eleitor seja respeitada. Anunciamos a entrega dos diplomas de reconhecimento aos mesários eleitorais. Convido o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, para fazer a entrega dos diplomas. A primeira mesária homenageada é a senhora Fusana Mila Ribeiro Ono. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em comemoração ao Dia do Mesário Eleitoral, instituído pela Lei 23.053/2024, reconhece e agradece o empenho e dedicação de Fusana Mila Ribeiro Ono. Dando continuidade, convidamos o Dr. Rodrigo Brustolin para fazer a entrega do próximo diploma de reconhecimento. Convidamos a senhora Andréia de Cássia Messavila. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em comemoração ao Dia do Mesário Eleitoral, instituído pela Lei número 23.053 de 2024, reconhece e agradece o empenho e dedicação de Andréia de Cássia Messavila. Convidamos a desembargadora Stefane para fazer a entrega do próximo. Convidamos a senhora
Andréia de... Não, isso já foi. Lúcia Brito Carvalho. Desculpa. Carmen Lúcia Brito Carvalho. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em comemoração ao Dia do Mesário Eleitoral, instituído pela Lei 23.053/2024, reconhece e agradece o empenho e dedicação de Carmen Lúcia Brito Carvalho. Convidamos agora o desembargador Ivo para fazer a entrega. Convidamos a senhora Nilsa Fernandes dos Santos. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em comemoração ao Dia do Mesário Eleitoral, instituído pela Lei 23.053/2024, reconhece e agradece o empenho e dedicação de Nilsa Fernandes dos Santos. Convidamos agora o Dr. Laudo Natel para fazer a entrega. E convidamos o senhor André Luiz Matias Miranda. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em comemoração ao Dia do Mesário Eleitoral, instituído pela Lei 23.053/2024, reconhece e agradece o empenho e dedicação de André Luiz Matias Miranda. Está escrito em todos os diplomas. Por sua valorosa contribuição ao processo eleitoral, garantindo a transparência e legitimidade das eleições, seu compromisso cívico é essencial para o fortalecimento da democracia. Que este reconhecimento sirva de estímulo para que continue contribuindo cada vez mais com o exercício da cidadania e a consolidação de uma sociedade mais justa e democrática. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, Goiânia, 24 de fevereiro de 2026. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Rodrigo de Melo Brustorino, para, em nome desta corte, saudar os homenageados. Bom, boa tarde a todas e a todos. Hoje celebramos o Dia Estadual do Mesário da Justiça Eleitoral, instituído pela Lei 23.053 de 2024, reconhecimento formal da importância das mesárias e dos mesários para a democracia goiana. Esse reconhecimento foi reforçado pela Lei 23.070 de 2024, que assegura o benefício da meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos aos eleitores nomeados para atuar nas eleições, plebiscitos e referendos, como forma concreta de valorização desse relevante serviço prestado à sociedade. Mas, mais do que as leis, o que nos reúne aqui são as pessoas. Pessoas que dedicam tempo, responsabilidade e espírito público para que o processo eleitoral aconteça com segurança e legitimidade. Faço questão de mais uma vez citar nominalmente cada uma e cada um dos homenageados de hoje. Senhora Fusana Mila Ribeiro Ono, da 110ª Zona Eleitoral. Senhora Andréia de Cássia Mesavila, da 16ª Zona Eleitoral. Senhora Carmen Lúcia Brito Carvalho, da 12ª Zona Eleitoral. Senhora Nilsa Fernandes dos Santos, da 99ª Zona Eleitoral. E senhor André Luiz Matias Miranda, da 140ª Zona Eleitoral, zona essa que eu tive a honra de atuar como juiz eleitoral. Além da diversidade do nosso estado, cada um de vocês representa milhares de mesárias e mesários que, seja de forma voluntária, seja por convocação legal, assumem a responsabilidade de garantir que o voto aconteça com organização, respeito e transparência. A Justiça Eleitoral planeja e coordena
mas são vocês que fazem a eleição acontecer na prática. E sem a atuação das mesárias e dos mesários, não há eleição. Sem eleição, não há democracia. Recebam o meu agradecimento pessoal e o reconhecimento institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente desta corte. Senhoras e senhores, eu irei suspender a sessão por 10 minutos para os registros fotográficos. Mas vou me permitir uma rápida consideração, não falando pelo colegiado, porque isso já se deu na voz sempre autorizada e abalizada do desembargador Brustolin, que é o diretor da escola. Mas quando assumi a presidência do TRE, uma das iniciativas que se deram, dentre as várias que aqui ocorreram, foi a instituição do Dia do Mesário e da Meia Entrada. Para muitos pode parecer pouco, para muitos pode parecer muito pouco, para muitos pode parecer nada, mas para nós do TRE é uma solenidade que não tem pompa nem circunstância, mas o registro de que nós dependemos dos senhores e das senhoras. Nós realizamos eleições porque os senhores e as senhoras se dedicam a essa atividade de mesária e de mesário. Então, nada obstante a singeleza da solenidade, o nosso eterno e perene preito de gratidão. E há uma significação maior ainda hoje, porque neste universo de homenageados foram 5 mulheres e um homem. E hoje se comemora o Dia do Voto Feminino, porque foi em 1932 que se permitiu que a mulher votasse, adquirindo a cidadania. Então, são estes momentos que nós deixamos como registros para que a posteridade, aqueles que nos sucederem, tomem conhecimento de que a Justiça Eleitoral em Goiás reverencia os seus mesários, as suas mesárias. Portanto, os nossos mais comovidos agradecimentos. Muito obrigado. Suspensa a sessão por 10 minutos.
quem interessar possa, que os processos que estão sob os números 1, 2 e 3 continuarão adiados. E o processo de número 5, por impulso do relator, será retirado de pauta para reinclusão em outra oportunidade. E na sequência, em condições de julgamento, eu chamo o recurso que está sob o número 4, a CREUNA, relatoria do julgador Brustolin, recorrente Robson Soares da Silva, advogados Glauco Borges de Araújo Júnior e outro, recorrentes Júlio César Naves de Melo Filho e outros, advogado Gustavo Luiz Barbosa Santos, advogada Tatiane Ideco Monteiro, recorrente Abigair Aparecida de Oliveira Arantes, advogados Marco Antônio Justino Pereira e outros, recorrido Ministério Público Eleitoral. O julgamento ficou suspenso com vista ao desembargador Laudo Natel. Vossa Excelência irá proferir voto? Irei sim, senhor presidente. Fique à vontade. Boa tarde a todos, ilustre procurador regional eleitoral, advogados que se fazem presentes, também nos acompanham pela rede mundial de computadores, servidores dessa casa, intérprete de Libras. Bem, eu passo ao voto. Eu pedi vista, senhor presidente, por melhor análise após o judicioso e iminente voto do relator, que deu parcial provimento ao recurso, tendo em vista em novo volume de provas. Então, em relação às preliminares, eu estou acompanhando integralmente o relator. Todavia, quanto ao mérito, eu peço vênia ao eminente relator para divergir, por quanto eu entendo que nos autos vasto conjunto probatório, não havendo falar em fragilidade da prova ou responsabilização por presunção. Ao contrário, o que vi que a clara demonstração da existência de um esquema organizado de captação ilícita de sufrágio, financiado por meio de arrecadação de gastos ilícitos de recursos, caixa 2, com participação consciente ainda por pessoas interpostas dos candidatos da chapa majoritária e de candidatos a cargos proporcionais, circunstâncias que comprometeu a normalidade e a legitimidade das eleições municipais de 2024 no município de Acreúna. Então, quanto ao primeiro ponto, que é a captação ilícita de sufrágio, previsto no artigo 41A, configura-se quando o candidato oferece, promete ou entrega ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza com a finalidade de obter voto, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. A sua responsabilização ela é subjetiva, exigindo-se assim o dolo, que se traduz no especial fim de agir consistente na intenção de subverter a liberdade de escolha do eleitor, ainda que não haja pedido explícito de voto. O bem tutelado é a liberdade do voto e a rigidez do processo eleitoral, não se exigindo prova de potencialidade para alterar o resultado do pleito. Como já assentado pela jurisprudência do TSE, dispensa-se o pedido explícito de voto, bastante que o contexto demonstre o especial fim de agir, consistente na intenção de influenciar a liberdade de escolha do eleitor por meio da vantagem material. Igualmente, não se exige prova de potencialidade para alterar o resultado do pleito, pois o bem jurídico tutelado é a liberdade do voto e a rigidez do processo eleitoral. No caso, a sentença foi particularmente cuidadosa ao reconstruir com base nos múltiplos meios de prova o modus operandi do esquema. Primeiro, com indicação prévia dos beneficiários, com nomes, endereços e quantitativos. Segundo, pela centralização das listas por operadores, Rogério Rodrigues da Silva Arantes e Abigair Aparecida de Oliveira Arantes. Terceiro, operacionalização logística e entrega ou retirada no supermercado campeão. Quarto, gratuidade do benefício ao destinatário. E quinto, o financiamento por via paralela, fora dos canais oficiais. Assim, essa dinâmica, por si, ela é incompatível com qualquer narrativa de assistencialismo espontâneo, tanto pela estrutura organizada quanto pela contemporaneidade e persistência do período sensível de campanha. Durante a diligência no Supermercado União, além das cestas já separadas para entrega, compareceu ao local um eleitor para retirar uma cesta prometida, e tal circunstância foi associada, no conjunto fático, ao universo da campanha majoritária. Essa ocorrência contemporânea e espontânea confere ao caso robustez em comum, que não se trata apenas de mensagens em tese manipuláveis, mas de evento real, presenciado e documentado, que confirma a execução do esquema no mundo empírico. Ademais, a alegação de que não teriam sido individualizados eleitores suficientes não se sustenta. Primeiro, a própria prova documental contém indicações de beneficiários com endereços e quantidades, ou seja, eleitores determináveis. Segundo, a jurisprudência do TSE admite que, por artigo 41A, não é indispensável a identificação nominal de todos os destinatários quando o acervo demonstra com segurança a destinação individualizada de vantagens a pessoas concretas no contexto da campanha. E terceiro, e de forma decisiva, a prova documental, a prova testemunhal pontual sobre o contraditório amarra a narrativa à eleitora Olinda de Brito Escobar,
que relatou visita de candidato, entrega de santinho, oferta de cesta e efetivo recebimento posterior, o que fornece o liame final entre a indicação, a organização e a entrega de material ao eleitor. Nesse sentido, a jurisprudência reforça que não é imperioso que a ação ilícita seja levada a efeito pelo candidato ele mesmo. Poderá ser realizado por interposta pessoa, já que se entende como desnecessário que o ato de compra de votos tenha sido praticado diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciado o benefício, haja participado de qualquer forma ou por ele consentido. A sentença, portanto, não se baseou em suposição. Ela combinou indícios qualificados, documentos e comunicações com prova direta, depoimento judicial, alcançando o patamar de robustez exigido. A farta prova nos autos, diligência e compreensão de cestas, confirmação contextual de logística, registro de controle, quebra de sigilo e movimentações financeiras correlacionadas, além de depoimentos. Esse encadeamento afasta a hipótese de condenação fundada em prova frágil e singular. A argumentação dos recorrentes e a tese do eminente relator de que as provas digitais seriam frágeis em virtude da metodologia de extração, fotos da tela, e de que haveria ausência de prova de individualização dos eleitores ou do dolo específico, são contrariadas por esse vasto conjunto probatório. A fragilidade técnica das provas digitais por si só não as invalida automaticamente, mas afeta sua valoração, que no presente caso foi robustamente corroborada por depoimentos e outras provas documentais. O depoimento do eleitor Tiago Cristiano Gonçalves de Jesus, que foi ao supermercado retirar uma cesta prometida e que era simpatizante do candidato majoritário, embora não tenha recebido a cesta na ocasião, corrobora a existência do esquema e a finalidade eleitoral da oferta. A alegação de normalidade da atividade comercial do supermercado é refutada pela estrutura organizada do esquema e pela proibição expressa do artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504, que veda a distribuição de cestas básicas ou quaisquer outros bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Não subsiste também o fundamento de que Robson Soares da Silva e Aig Lacerda Barros, na chapa majoritária, não poderiam ser responsabilizados por não figurarem nominalmente nas mensagens de indicação de beneficiários ou por não terem sido flagrados retirando cestas. Esse raciocínio, com a devida vênia, impõe um ônus probatório incompatível com a realidade dos ilícitos complexos esquemas de captação ilícita de sufrágio, especialmente quando estruturados, que tendem a operar por interpostas pessoas com divisão de tarefas e descentralização operacional, justamente para reduzir a exposição dos beneficiários máximos. A responsabilidade pelo artigo 41A, como reconhece a jurisprudência, alcança o candidato quando demonstra sua participação direta ou indireta, ou quando ao menos o seu consentimento, anuência ou conhecimento, e aqui a sentença identificou esse liame por múltiplos vetores objetivos. Primeiro, a própria arquitetura do esquema indica a centralidade da chapa majoritária a cotas atribuídas a candidatos e lideranças, coordenação por pessoas inseridas na estrutura político-partidária e operação convergente para o projeto eleitoral comum com propaganda casada e comunhão de resultados. Segundo, os operadores não são terceiros quaisquer. Os autos demonstram que Rogério é um operador central e recebeu repasses expressivos vinculados ao núcleo, inclusive por via empresarial ligado ao candidato majoritário. Abigail aparece como interlocutora e também como doadora participante do entorno da campanha. Hamilton é descrito como coordenador e responsável por planilhas e controle paralelo, e tudo isso compõe um quadro de proximidade funcional e política que, somado ao financiamento e ao benefício direto, torna inverossímil o desconhecimento. Terceiro, a prova financeira confere densidade decisiva ao candidato a prefeito. Além de beneficiário, aparece como financiador do operador, com repasses pela empresa JVR em valores superiores a R$150 mil a Rogério, justamente o agente que viabilizava a logística e os pagamentos do esquema. Esse dado não é periférico, traduz participação relevante no meio da execução do ilícito, afastando a narrativa de mera presunção por posição. No que refere à vice, a sentença oferece caminho probatório ainda mais direto para o liame subjetivo e atuação do cônjuge, Eurípides Gonçalves Barros, indicado como participante na indicação de eleitores para o recebimento de cestas básicas. A captação ilícita pode ser praticada por interposta pessoa, e quando essa interposta pessoa é o cônjuge, inserido no núcleo da campanha com atuação concreta na indicação de beneficiários, o argumento de ausência de conhecimento se torna particularmente frágil, pois a atuação familiar e politicamente engajada, voltada a favorecer a chapa, compõe um indício qualificado de anuência, e que no caso é reforçado pela estrutura organizada e pelo benefício eleitoral comum. É, pois, suficiente que a participação do candidato beneficiário seja indireta, havendo sua parte explícita anuência, onde eu cito aqui uma jurisprudência em meu socorro. E assim não se exige que sua vontade seja manifesta de forma expressa, podendo ser tacitamente, desde que evidente.
Basta, na verdade, o seu consentimento ilegal, onde também faço uso de um precedente aqui dessa casa de relatoria da desembargadora Ana Cláudia Veloso Magalhães. Para os candidatos proporcionais, Júlio César Meireles Filho, Edson Faria Silva, Diego Smith Rodrigues da Silva, Ronita de Souza Nunes, Aleir Ferreira do Carmo e Lohane Ferreira de Jesus, a prova é ainda mais explícita. A sentença descreve comunicações que associam seus nomes e apelidos, Julim, Paraibinha, Ronita, Lohane, Aleir e Diego, a quantidades de cestas e rotinas de indicação, compondo um padrão de cotas e de distribuição dirigida. Soma-se a isso o depoimento judicial da eleitora Olinda de Brito Escobar, que confirma, ao menos em relação a Diego, a visita, a oferta e o recebimento, fechando o ciclo do artigo 41A. A tese de voto inaugural de que o depoimento de Tiago Cristiano Gonçalves de Jesus afastaria a condenação para outros candidatos é insubsistente com as devidas vênias, pois Tiago apenas não conhece especificamente Júlio César e Edilson, mas confirmou a existência do esquema e a promessa de cesta básica. A prova robusta não se baseia em depoimentos isolados, mas na sua corroboração mútua com as provas documentais e financeiras. A menção do nome de Ronita de Souza Nunes nas cadernetas manuscritas de controle de entrega de cestas mantidas pelo proprietário Donizete é prova documental adicional de sua participação ativa. Ademais, no que tange a materialidade global, o conjunto demonstra que não se trata de episódio isolado, mas de prática continuada no período eleitoral, com repetição de mensagens e execução logística, o que, além de reforçar a finalidade eleitoral, robustece o juízo de certeza exigido para a sanção. Portanto, a conclusão da sentença pela captação ilícita de sufrágio com condenação dos envolvidos, exceto Suelen Rosa Ribeiro, no qual foi excluída em sede preliminar, está solidamente alicerçada no conjunto probatório dos autos, devendo ser integralmente mantida, inclusive, quanto aos valores das multas aplicadas, pois proporcionais à gravidade e extensão dos ilícitos e à condição dos condenados. Com todas as vênias, a redução da multa para Diego Smith, arantes proposta pelo eminente relator, não se justifica diante do contexto do esquema organizado e da gravidade da conduta comprovada. Quanto ao segundo ponto, arrecadação e gasto ilícito de recursos, no qual eu vejo até mesmo com maior gravidade. No que tange o ilícito previsto no 30A, entendo que a sentença deve ser mantida com integralidade também nesse ponto, porquanto demonstrado de modo seguro e convergente a existência de arrecadação e dispêndio de recursos eleitorais à margem do sistema oficial de controle, com gravidade suficiente para macular a moralidade da campanha e, por conseguinte, a igualdade de oportunidade entre candidatos. Com efeito, a representação elencada no artigo 30A, a tutela de maneira específica a lisura do pleito eleitoral, mediante modelo de transparência e rastreabilidade, que impõe que toda movimentação de recursos de campanha observe as regras legais de captação e gasto e, sobretudo, seja obrigatoriamente submetida à escrituração contábil ao crivo do fiscalizatório da Justiça Eleitoral. O bem jurídico protegido não é a mera regularidade formal das prestações de contas, enquanto documento, mas a rigidez do próprio processo eleitoral enquanto disputa democrática, justamente porque a introdução clandestina de recursos, em especial quando estruturada e vultosa, desloca o eixo da competição do plano programático e representativo para o plano econômico, subvertendo a paridade de armas. A jurisprudência construiu com acerto e compreensão de que, embora o 30A não exija a demonstração do efetivo desequilíbrio do pleito em termos matemáticos, é indispensável que as irregularidades ostentem gravidade concreta, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade, de modo que não se trate de falha marginal, mas de vício capaz de colocar sob suspeita a campanha como um todo. E precisamente isso é o que ocorre aqui no conjunto probatório, que não descreve omissão irrelevante ou erro contábil isolado, mas sem existência de estrutura paralela de financiamento de despesas funcional conectada a práticas vedadas, inclusive compra de benesses, com elevado grau de organização, ocultação e capilaridade, comprometendo-se a fiscalização pública e jurisdicional. A sentença, de forma metodologicamente correta, analisou o 30A sobre dois eixos complementares, ambos comprovados. Primeiro, o financiamento por Caixa 2 do esquema de distribuição de cesta básica, o que, além de ilícito contábil, revela gasto eleitoral clandestino voltado à cooptação do eleitorado. E segundo, a existência, o segundo eixo, de despesas de campanha relevantes não contabilizadas, controladas por escrituração paralela, com identificação de responsáveis, saldos e rubricas típicas de campanha, sem correspondência na prestação oficial. Quanto ao primeiro eixo, já ficou assentado, e a sentença o demonstra a partir de múltiplas fontes, que houve aquisição e distribuição de cestas básicas em período eleitoral, com identificação de beneficiários e logística operada por intermediários à margem da contabilidade oficial. Para fins do 30A, a gravidade não resiste apenas na omissão de registro, mas no fato de que trata de gasto eleitoral clandestino,
evidentemente apreciável monetariamente, realizado com a finalidade eleitoral e sem trânsito pela conta específica de campanha com nítida subtração à transparência exigida. Impede ressaltar que a aquisição de cesta básica jamais poderia ser justificada como um gasto eleitoral legítimo, haja vista que a destinação dos recursos de campanha é, por excelência, a propaganda eleitoral e a manutenção da estrutura necessária ao processo democrático. As cestas básicas configuram bens ou vantagens pessoais de natureza assistencialista, expressamente vedado no artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504, salvo quando decorrente de programas sociais devidamente regulamentados e executados pela administração pública, o que não é o caso. Portanto, a utilização de recursos de campanha para tal fim, mesmo que fosse contabilizada, já seria em si mesma uma irregularidade grave e incompatível com a lisura do pleito. Além disso, a própria natureza do dispêndio reforça a reprovabilidade por se tratar de gasto vinculado à benesse em favor do eleitor e despesa que, por essência, não seria espontaneamente declarada na contabilidade oficial, o que evidencia o caráter estrutural do Caixa 2 como mecanismo de ocultação. Como vimos acima, o candidato a prefeito figura como principal beneficiário político e financiador central. E o financiador central é Rogério Rodrigues da Silva Arantes, por meio de sua empresa, JVR, Assessoria e Consultoria Tributária, com repasses superiores a 150 mil, viabilizando a compra das cestas e a manutenção do esquema às vésperas do pleito. Assim, ainda segundo os autos, o núcleo envolvido totalizou repasses de R$ 227.377 a Rogério, por vias diretas e indiretas, e esses valores não transitaram pela conta oficial de campanha, servindo à operacionalização financeira paralela. Aqui o conjunto jurídico é decisivo. O artigo 30A não pune a mera ausência de recibo, mas o fato do sistema de controle foi deliberadamente contornado, de modo a impedir a Justiça Eleitoral e a sociedade de conhecerem a origem, o volume e a destinação real dos recursos empregados. Esse quadro se agrava ainda pela presença de fonte vedada e triangularizações. E a gravidade se torna ainda mais expressiva quando se observa a relação entre os valores oficiais e os valores clandestinos, e o limite de gasto no município, que era de R$ 928.394,39. O candidato a prefeito ele declarou R$ 505.384,27. E somado o montante identificado de Caixa 2, R$ 541.668, chega-se ao total aproximado de R$ 1.047,52,27. R$ 52,27, ou seja, superior ao teto, dado que, por si, revela aptidão concreta para macular a moralidade e a igualdade da disputa. Não se trata, portanto, de irregularidade de pequena monta, a inserção clandestina de valores, vez que ela altera a escala da campanha, impacta sua capacidade de mobilização e rompe a isonomia. A tese do voto inaugural de que o candidato a prefeito não eleito poderia ter gastado mais licitamente, por não ter atingido o teto oficial com todas as vênias, desconsidera a autonomia do ilícito do Caixa 2, o que caracteriza sua clandestinidade e ocultação, e não pela sua mera superação do limite de gastos, embora essa última circunstância agrave ainda mais a conduta. No segundo eixo, e aqui a sentença é particularmente minuciosa, restou comprovada a existência de contabilidade paralela materializada em campanha apreendida na residência de Hamilton de Souza Pereira, com campos de controle de despesas, pagamentos e saldos contendo menções a investigados por apelidos e rubricas típicas de campanha sem correspondência na prestação oficial. Trata-se de prova material de excepcional força, diferentemente de situações em que se discute a mera ausência de nota fiscal. A planilha revela sistema de escrituração clandestina destinado justamente a controlar aquilo que não poderia ou não queria lançar na contabilidade oficial. E esse dado tem densidade jurídica própria na manutenção de escrituração paralela, e não é efeito colateral da campanha, mas indício direto de que se pretendia operar dois regimes contábeis, um oficial, submetido ao escrutínio público, e outro oculto, voltado ao financiamento efetivo da estratégia eleitoral. Assim, a alegada falta de discriminação e análise individual dos lançamentos da planilha, aventada pelo eminente relator, não invalida a prova material da existência de um Caixa 2 e de uma contabilidade paralela. A sentença também identifica com precisão o teor eleitoral dessas rubricas, menções à liderança, coordenação, juventude, plotagem, divulgação, redes sociais e outras expressões que descrevem atividades típicas de campanha. E mais do que isso, a planilha individualiza beneficiários e responsáveis, com registros como Julim, com saldo devedor indicando, e o Paraibinha, Edilson, com rubrica descrita como desistência no valor de R$ 10.000, em correspondência à contabilidade oficial. Esse ponto merece ênfase quando o documento paralelo registra valores específicos atribuídos nominalmente a determinados candidatos,
A prova deixa de ser apenas contextual e se torna diretamente individualizadora, demonstrando vínculo concreto entre o candidato e a movimentação clandestina. Some isso o confronto corretamente mencionado na sentença entre tais valores e o que foi efetivamente declarado nas prestações de contas, a ausência de trânsito oficial nos extratos montantes registrados na planilha, que reforçam a conclusão de duplicidade contábil e de que a contabilidade paralela não era anotação informal e irrelevante, mas sim o coração operacional da arrecadação e dos expêndios ilícitos. A alegada insuficiência de valores individualizados para cada candidato proporcional, como R$ 450 para Júlio César ou 10 mil presumidos para Edilson, não afastam a gravidade qualitativa do ilícito, que reside na própria clandestinidade e na intenção de burlar o sistema. A reprovabilidade cresce quando se observa no interior dessa planilha não se anotam apenas gastos potencialmente ilícitos e omitidos. Há indicativos de despesas materialmente incompatíveis com a legalidade, seja por natureza, seja pelo modo de execução, como pagamentos de cestas básicas a influencers, expressamente vedado pela legislação eleitoral, reforçando que o Caixa 2 funcionava como infraestrutura para viabilizar práticas que não suportariam transparência. Por fim, destaco que a gravidade aqui não decorre apenas do quanto se movimentou, mas como e do para quê. Houve uma estrutura organizada, triangularizações, ocultação deliberada, vinculação com benesses eleitoralmente direcionadas e circulação de valores expressivos fora do sistema oficial. Em tais condições, a campanha desenvolveu-se por caminhos obscuros, tornando impossível a Justiça Eleitoral e a sociedade conhecer a real extensão da movimentação financeira da campanha. Logo, a manutenção da procedência por violação ao 30A é medida que se impõe sob pena de esvaziamento do próprio regime jurídico de transparência e controle de financiamento eleitoral. O terceiro ponto, que seria o abuso de poder econômico, eu entendo igualmente correta e juridicamente irrepreensível a conclusão alcançada na sentença, a qual se mostra plenamente alinhada à finalidade constitucional e legal da repressão de práticas que desnaturam o processo eleitoral e comprometem a própria essência do regime democrático. Com efeito, a vedação ao abuso de poder econômico não se presta apenas a corrigir distorções pontuais no resultado de uma eleição específica, mas conter o pernicioso influxo excessivo de recursos financeiros nas campanhas eleitorais, fenômeno que desloca o eixo de disputa do campo da livre formatação da vontade política do eleitor para o terreno da capacidade econômica dos concorrentes, em manifesta incompatibilidade com os postulados do Estado Democrático de Direito. No caso em exame, a gravidade da conduta emerge de múltiplos fatores que devem ser analisados de forma conjunta e contextual e não de maneira fragmentada. Um primeiro parâmetro relevante reside no volume de recursos empregados na distribuição ilícita de cestas básicas, ainda que se reconheça a dificuldade de se alcançar uma precisão contábil absoluta, circunstância inerente à própria natureza clandestina do esquema. A prova dos autos demonstra que a principal fonte de informação quanto à dimensão quantitativa do ilícito decorre de momentos de balanço registrados nas conversas eletrônicas mantidas entre o proprietário do supermercado Campeão, Donizete Alves de Oliveira, e os operadores do esquema, Rogério e Abigail. Nesse sentido, já em 6 de agosto de 2024, data da atividade inicial da atividade ilícita, constam mensagens com Rogério indicando números expressivos para aquisição de cestas nos seguintes termos: compra feita 260 cestas, evidenciando que desde o início tratava-se de uma operação em larga escala. Posteriormente, dia 30 de setembro de 2024, em conversa mantida com a Abigail, os investigados mencionaram já ter pago quantitativo de 116 cestas, acrescido de 11 despachadas no mesmo dia, com previsão expressa de liberação de mais 100 unidades, do que se extrai um número mínimo de 227 cestas, cálculo adotado pelo órgão ministerial e colhido na sentença. Essas conversas eletrônicas possuem valor probatório qualificado, não apenas por revelarem a dimensão material do esquema, mas sobretudo por evidenciarem a consciência dos envolvidos acerca da ilicitude das condutas. A linguagem cifrada e operacional utilizada, em termos como liberação, balanço e referências numéricas descontextualizadas, revela inequívoca intenção de ocultar a verdadeira natureza das operações, constituindo indicativo adicional de má-fé e reforçando o caráter abusivo da prática. A imprecisão quanto ao número exato de cestas efetivamente distribuídas ou quanto ao valor unitário, ora indicado em R$ 130, ora referido em 110, não constitui óbvia caracterização do abuso. A jurisprudência eleitoral é firme no sentido de que, em hipótese de abuso de poder econômico mediante distribuição de benefícios materiais, não se exige a precisão contábil absoluta, sendo suficiente a quantificação aproximada, desde que lastreada em elementos probatórios consistentes, como acontece no caso.
Ademais, mesmo adotando-se o cenário mais favorável aos investigados, em observância ao princípio do indúbio pro sufrágio, a distribuição de 227 cestas pelo valor unitário de R$ 110 perfaz um montante de R$ 24.970, cifra que por si só já assume relevo considerável no contexto do município de pequeno porte. Todavia, como bem ressaltado na sentença, o abuso do poder econômico não se mede exclusivamente pelo montante financeiro absoluto, mas pelo impacto potencial da conduta no equilíbrio do pleito. Nesse aspecto, assume especial relevância a proporção entre o número de eleitores diretamente atingidos e o universo do eleitorado local. O município de Acreúna conta com aproximadamente 15.419 eleitores, de modo que a distribuição ilícita de 227 cestas alcançou parcela significante da comunidade, conclusão que não se altera pelo fato de a diferença final dos votos na eleição majoritária ter sido superior a esse número. Haja vista que, nos termos do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64/90, não se exige demonstração de potencialidade para alterar o resultado do pleito, mas apenas a gravidade das circunstâncias que caracterizam o abuso. Some-se a isso o fato que a cesta básica, por sua natureza, constitui conjunto de gêneros alimentícios essenciais destinados à subsistência familiar por período aproximado de um mês. Assim, o benefício não se projeta apenas sobre o eleitor diretamente agraciado, mas sobre todo o núcleo familiar, ampliando significativamente o potencial de retorno político da vantagem concedida. Em eleições realizadas em municípios de pequeno porte, como dos Altos, esse efeito multiplicador não pode ser ignorado, sob pena de subestimar a real dimensão da influência econômica exercida. Outro vetor relevante da gravidade reside na capilaridade do esquema, que envolveu um número considerável de pessoas atuando na indicação de eleitores e na operacionalização da distribuição das benesses, permitindo que a prática ilícita alcançasse diversos bairros e segmentos da população. Trata-se de estrutura descentralizada, porém coordenada, apta a maximizar o alcance e influência econômica e reduzir um risco de detenção imediata, o que reforça o caráter abusivo da conduta, ainda que tais elementos não fossem suficientes, o que se admite apenas por argumentar a própria manutenção de contabilidade paralela, Caixa 2, pela qual transitaram aproximadamente mais de R$ 540 mil, apta a caracterizar o abuso de poder econômico. Trata-se de volume expressivo de recursos completamente subtraídos à fiscalização da Justiça Eleitoral, empregados à margem das regras de financiamento de campanha, circunstância que compromete de forma direta a paridade de armas entre os concorrentes e a transparência do processo eleitoral. Nesse contexto, a sentença corretamente concluiu que o esquema organizado e grave de distribuição de benesses em troca de votos, associado à circulação de vultosos recursos não contabilizados, afetou de maneira concreta a legitimidade das eleições, configurando o abuso de poder econômico previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Cito também em meu socorro um recente julgado dessa corte, do município de Joviane, situação também bem similar, de sistema organizado, utilização de terceiros interpostos para a captação ilícita de sufrágio, também configuração do abuso de poder. Então, diante desse panorama, não se mostra juridicamente sustentável a fragmentação da análise probatória ou exigência de prova impossível como demonstração de pedido explícito de voto ou de atuação pessoal direta de todos os candidatos. Por tais razões, entendo que a sentença representa a resposta jurisdicional adequada, proporcional e necessária à gravidade dos fatos apurados, devendo assim, no mérito, ser integralmente mantida como forma de preservar a normalidade, a legitimidade e a moralidade do processo eleitoral. Ante o exposto, convém ao relator, voto no sentido de conhecer os recursos, negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença contra a captação ilícita de sufrágio, arrecadação e gasto ilícito do 30A e abuso de poder econômico, bem como quanto às sanções aplicadas. É como eu voto, senhor presidente? Pois não, o voto de sua excelência, o desembargador Laudo Natel, de viagem do voto do eminente relator. Procedo a palavra ao desembargador Brustolin. Obrigado, presidente. Renovo meu boa tarde a todas e todos. Presidente, ouvi atentamente as razões trazidas pelo desembargador Laudo Natel em seu voto vista, mas entendo por manter meu voto, né? Trouxe na sessão em que o voto foi proferido, né? E naquela ocasião eu entendi que o conjunto realmente demonstrou certa plausibilidade de esquema sistematizado de movimentação de recursos financeiros, distribuição de cestas básicas durante o período eleitoral, evidenciado por planilha de controle com movimentação de valores relevantes, transferências bancárias não declaradas, cadernetas manuscritas e comunicações digitais coordenadas via WhatsApp. Ocorre, presidente, aqui, na minha opinião, reside
a divergência entre meu voto e aquele trazido por Sua Excelência, o Vistor, que cada um desses ilícitos eleitorais possui seus próprios elementos constitutivos bem definidos e exigem arcabouço probatório diferenciado e qualificado para aplicações de sanções graves, como cassação de mandatos e inelegibilidade, não se admitindo condenações fundadas em indícios, presunções ou ilações. E aqui, repito, são 18 investigados. Considerando a quantidade de condenados e os distintos apontamentos a cada um deles, entendo desarrazoado considerá-los de maneira generalizada para a caracterização de todos os ilícitos descritos na sentença de forma conjunta, em razão de suas diferentes condutas praticadas, motivo pelo qual optei por examinar individualmente a real conduta de cada condenado para apurar a respectiva responsabilidade. No que se refere à captação ilícita de sufrágio, entendo que, em relação aos candidatos não eleitos ao cargo de prefeito e vice, não havia prova concreta de participação efetiva na distribuição de cestas básicas em troca de votos, requisito elementar desse ilícito eleitoral. Entendo que, como trouxe no voto, que não poderia se dar uma responsabilidade objetiva com relação a eles. No que toca ao candidato eleito a vereador Diego, meu voto foi no sentido de manter sua condenação, pois entendi que, com relação a ele, sim, estava caracterizada a prática. Quanto aos demais candidatos, Júlio César, Edilson, bem como Ronita, Lorraine e Aleir, que são suplentes, entendi que as mensagens de WhatsApp, por si só, que foram obtidas mediante extração manual por fotografias de telas, não teriam a força suficiente para isoladamente comprovar o ilícito. Como eu disse, fiz a análise de maneira individualizada. Ademais, também entendi que não houve identificação específica dos eleitores supostamente cooptados, nem confirmação de que fossem domiciliados eleitoralmente no município, pois nenhum dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroborou essa tese. O fato de ser possível indicar eleitores determináveis, não houve nos autos sua determinação, nem mesmo por amostragem suficiente, já que teriam sido distribuídas ou seriam distribuídas 227 cestas para supostos eleitores. No que se refere à arrecadação e gasto ilícito de recurso, em que foram condenados apenas os candidatos eleitos, observa-se que, na aquisição de cestas básicas, os valores individualizados por candidato revelaram-se de pequena monta, sem gravidade suficiente para macular a lisura do pleito e o equilíbrio entre os candidatos. E quanto às despesas constantes da planilha apreendida, também entendi que não houve demonstração concreta sobre datas, circunstâncias e efetiva utilização eleitoral, sendo que a mera omissão de justificativas não autoriza presunção de ilicitude. Coloquei também no voto que na planilha traziam-se apenas valores que não havia comprovação sequer de que esses valores efetivamente foram utilizados. Se não foram, houve em determinados casos que verifiquei individualmente que dos valores constantes das planilhas, esses valores constaram na prestação de contas oficial. Enfim, presumi que aquele valor de 541 mil seria de Caixa 2 ou seria ilícito em sua totalidade, seria uma mera presunção. Então, por essas razões, senhor presidente, eu entendo por manter o voto. Pois não. Permita-me uma questão de fato. Questão de fato, doutor Questão de Júlio? fato. Pois não. Bom, dentre alguns erros de fato que estão localizados no voto vice, com todo respeito, há um muito importante, que é que a sentença não condenou absolutamente ninguém no 30A. Ou seja, está havendo um reformatio impégios, não há recurso do Ministério Público e só há recurso da parte recorrida dos investigados. Pois não. Muito obrigado, doutor Júlio. Quer se manifestar, desembargador Lauda? Prosseguir com o julgamento? Pois não. Então, na sequência, como vota, desembargador Adelia.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e de igual forma os demais integrantes da Corte. Cumprimento ainda o digno Procurador Regional Eleitoral, servidores da Casa, a advocacia aqui da tribuna. Cumprimento também os demais que nos assistem. Presidente, ouvi atentamente ambos os votos e não há dúvida que os fatos foram muito bem apresentados e eles se demonstram, de certa forma, incontroversos, né? Então, que no período eleitoral houve distribuição de cestas básicas a eleitores de Acreúna. E ficou claro também que funcionava ali um esquema através de mensagens via celular que o proprietário do supermercado enviava aos beneficiários convocando-os para buscar cestas básicas gratuitamente ou providenciava a entrega no endereço dos beneficiários. Fornecimento da maioria dos nomes e endereços dos beneficiários e pagamentos de que todas essas cestas básicas entregues foram feitos pelos investigados, principalmente por Rogério e sua namorada Abigail, ambos diretamente ligados à campanha de Robson Soares. O esquema foi interrompido por atuação policial no supermercado Campeão, ocasião em que lá se flagrou um eleitor que tentava receber uma cesta básica nos moldes denunciados. Então, sobre a responsabilidade, senhor presidente, meus pares, apesar do relator entender que faltaria prova que implicasse diretamente alguns investigados com argumento de que não seria admitido presunção, e aqui eu vou concordar com a divergência, em virtude da robustez probatória, tem-se que o caso permite ainda o juízo dedutivo que não se confunde com presunção. Haja visto o volumoso acervo documental que instrui a inicial e cujos conteúdos não sequer foram objeto de impugnação, somando-se a fatos, circunstâncias que restaram incontroversos. Então, senhor presidente, fiz até uma resenha, mas sem cansar vossas excelências, até pela exposição aqui do relator e da divergência, vejo aqui que a sentença caminhou bem, trouxe aqui trechos da sentença aqui, fiz alguns excertos da sentença, então vejo que a sentença caminhou muito bem e a solução mais adequada para o presente caso é o encaminhamento apresentado pela divergência. Independente da questão suscitada da tribuna, a qual a divergência está analisando, a minha compreensão aqui, senhor presidente, é no sentido de manter a sentença tal como lançada. Pois não, o voto de Maduro Stefani. Senhor presidente, a palavra de Maduro aqui a questão de fato, o capítulo 2 da sentença, do doutor Júlio, onde foi negada a expedição dos diplomas, caçar os diplomas expedidos em favor de Júlio, Edilson, Diego, por conseguinte decretar perda dos mandatos eletivos de vereadores a eles otorgados nas eleições municipais, com fundamento no artigo 41A e 30A, parágrafo 2º, ambos a lei 9.504. Pois não. Então, prosseguindo com o voto de Maduro Stefani. Obrigada, presidente. Analisei o voto do eminente relator e também do eminente revisor, que, na verdade, pediu vista. E vou acompanhar a divergência e quero colocar um release a respeito da fundamentação. A meu ver, restou comprovada a captação ilícita de sufrágio do 41A. Conjunto probatório evidencia envio reiterado de nomes e endereços de eleitores via WhatsApp, organização de entrega de cestas básicas, ausência de contraprestação financeira, contato direto com eleitores para retirada gratuita de gêneros, atuação coordenada de operação ligada à campanha. A finalidade eleitoral específica emerge do seguinte contexto: período imediato anterior ao pleito, indicação vinculada a candidatos, presença de eleitor portando adesivo com número de urna, controle sistemático das entregas e pagamentos. Jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a finalidade eleitoreira pode ser demonstrada por prova indiciária robusta, não sendo exigido pedido expresso de voto. A materialidade e autoria em contas comprovadas e em relação ao abuso de poder econômico, 22 LC 6490, gravidade está amplamente demonstrada nos autos. Distribuição superior a 127 cestas básicas com previsão de ampliação, estrutura organizada e permanente por aproximadamente 2 meses,
movimentação financeira expressiva, controle paralelo de despesas e repasse, indício de contabilidade não oficial. O abuso não se mede apenas pelo valor nominal, mas pela aptidão da conduta para comprometer a normalidade e legitimidade do pleito. A utilização sistemática de bens essenciais à subsistência, em especial a cesta básica, em contexto de vulnerabilidade social, possui inequívoco potencial de influência indevida sobre o eleitorado. A gravidade está presente de forma qualificada. No que pertine à arrecadação de gasto ilícito do 31A, restou evidenciada movimentação paralela, pagamento sem registro de prestação de contas, utilização de interpostas pessoas, planilha com controle de valores vinculados à campanha. Jurisprudência TSE reconhece que a demonstração de contabilidade paralela apta a comprometer a transparência do financiamento eleitoral é suficiente para a incidência do 31A. E no que pertine à individualização da sentença, a sentença também, doutora Vanessa, Ferreira Miranda, no ID 38, 23, 49, 93, individualizou as condutas, excluiu terceiros não candidatos do 41A, restringiu o 31A aos legitimados, manteve a responsabilização ampla apenas no abuso de poder econômico, conforme autoriza o 22, inciso 14 da Lei 64 de 90. A participação dos candidatos eleitos e dos principais articuladores foi demonstrada por vínculos financeiros, mensagens e controle operacional. Desta forma, no caso dos autos, não se está diante de conduta episódica ou isolada, mas de mecanismo estruturado, reiterado por aproximadamente 2 meses, com divisão de tarefa, operadores específicos e fluxo financeiro paralelo. A magnitude das cifras, a quantidade expressiva de benesses distribuídas e a utilização de bem essencial à subsistência e contexto de disputa eleitoral configuram com qualidade, gravidade qualificada, captação ilícita de sufrágio, arrecadação e gasto ilícito de recursos e abuso de poder econômico, aptos a comprovar a normalidade e a legitimidade do pleito. O acervo probatório remanescente é robusto, coerente e harmônico. A sentença apresenta fundamentação detalhada, técnica e alinhada à jurisprudência do TSE. Não se verifica erro de julgamento, erro em judicando, nem vício procedimental, erro em procedendo. Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença como medida necessária à preservação da rigidez do processo democrático. Desta forma, presidente, nobres pares, eu estou acompanhando a divergência na íntegra. Pois não, com voto, estimador Ishida. Acompanhe também a divergência. Pois não, com voto, estimador Fávaro. Eu fico com vista, julgamento suspenso. Agradecido. Prosseguindo, chamo de número 6. Embargos de declaração e recurso eleitoral, Caiapônia, relatoria do desembargador Laudo Natel. Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos por Delvaci de Oliveira, Valdemar Francisco e Ronaldo Rodrigues contra acórdão dessa corte, que, sob minha relatoria, negou o provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença de improcedência de uma AIME oriunda da 6ª Zona Eleitoral de Caiapônia. Na origem, a AIME foi ajuizada em face de Agemiro e Rodrigues Santos Neto e Heber Martins Silva, eleitos respectivamente prefeito e vice-prefeito de Caiapônia nas eleições de 2024, bem como de diversos candidatos a vereador, dentre os quais José Roberto Alves de Souza, sob alegação de abuso de poder político e econômico, corrupção e fraude. Sustentou em síntese que teria havido um uso indevido da máquina administrativa, participação de servidores municipais em atos de campanha durante o expediente, concessão irregular de férias, irregularidades na desincompatibilização e pagamento indevido de remuneração aos servidores candidatos, além de utilização indevida de bens públicos. A sentença julgou improcedentes pedidos por ausência de prova robusta quanto à utilização indevida da estrutura administrativa e, sobretudo, pela inexistência de gravidade concreta apta a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito. Ao apreciar o recurso eleitoral, essa Corte examinou detidamente o conjunto probatório e reafirmou o entendimento consolidado do TSE no sentido de que a mera presença de servidor em evento político não configura por si só conduta vedada, sendo dispensável a comprovação de utilização dos servidores públicos durante o horário de expediente e a gravidade suficiente para influenciar o resultado da eleição.
Assentou-se ainda que eventuais irregularidades administrativas, desacompanhadas de prova de desvio de finalidade eleitoral de repercussão concreta no pleito, não caracterizam abuso de poder. Fiz toda essa contextualização para expor o que foi suscitado nos embargos. Eles alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando que a Corte não teria enfrentado adequadamente a participação nominal de determinados servidores municipais em atos de campanha, especialmente à luz das imagens juntadas aos autos. Insistem também na tese nas irregularidades da concessão de férias no pagamento de remuneração a servidores candidatos, defendendo que tais circunstâncias configurariam o uso indevido de recursos públicos. Requerem ainda pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de pré-questionamento. Bem, no caso concreto, não se verifica qualquer vício integrativo. A matéria relativa à participação de servidores foi expressamente enfrentada no acórdão, que analisou as imagens juntadas aos autos e concluiu que constituem indícios frágeis, incapazes de comprovar com segurança, horário e contexto a utilização da estrutura administrativa. Registrou-se ainda que secretários municipais, na condição de agentes políticos, não se submetem a jornada rígida, sendo natural sua presença em eventos institucionais. Também foi examinada a alegação de concessão irregular de férias, consignando-se que os servidores haviam completado regularmente o período aquisitivo e que inexistia prova da manutenção administrativa, da manipulação administrativa com finalidade eleitoral. O mesmo ocorreu com a desincompatibilização e a remuneração de servidores, ressaltando que o afastamento constitui direito real e que eventuais controvérsias funcionais somente assumem relevância eleitoral quando demonstrada repercussão concreta sobre a normalidade e legitimidade do pleito, circunstância não evidenciada nos autos. Se não há contradição interna no julgado, a divergência apontada pelos embargantes traduz mera discordância quanto à conclusão adotada pela Corte. A contradição apta a ser embargos, sabemos que é aquela que existe entre fundamento e a própria decisão, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte. Quanto ao pré-questionamento, registro da controvérsia foi apreciado à luz dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes, notadamente os princípios da normalidade e legitimidade das eleições e normas que disciplinam condutas vedadas e abuso de poder. A ausência de menção expressa de todos os artigos invocados não caracteriza omissão, conforme jurisprudência consolidada do TSE. Então, os embargos se revelam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão probatória exaustivamente apreciada por essa Corte. E assim, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a SANAI impõe-se a rejeição dos embargos de declaração e é como eu voto. Pois não, o voto do eminente relator é pela rejeição dos embargos. Divergência no colegiado. Não havendo, fica sendo este o resultado do julgamento encerrado. Prossigo para o de número 7. Embargos de declaração no agravo interno. Santa Helena, relatoria do desembargador Adeni. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Vou caminhar pelo elemento, como são embargos de declaração, e fica à disposição do colegiado se houver alguma dúvida. Então, embargos de declaração, eu posso contra acórdão que manteve a determinação de devolução ao Tesouro Nacional de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em razão do compartilhamento de material gráfico custeado com recursos públicos entre candidatos de partidos distintos na eleição proporcional sem coligação, bem como afastou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o percentual das irregularidades. Então, as questões em discussões é se o acórdão padece de obscuridade a justificar a oposição de embargo de declaração e estabelecer se é possível limitar a irregularidade à metade do custo do material gráfico compartilhado. Então, eu venho trazendo o objetivo dos embargos de declaração, a tese de limitação da irregularidade à metade do custo do material gráfico com redução do valor a ser devolvido não foi suscitada no recurso interposto contra a sentença nem no agravo interno, configurando inovação recursal inadmissível na via aclaratória. O acordo embargado enfrentou expressamente a irregularidade relativa ao compartilhamento de material gráfico custeado com recurso do FEFEC entre candidatos de partidos distintos na disputa proporcional. A extinção das coligações proporcionais impede o repasse de recursos do FEFEC entre partidos distintos na eleição proporcional, sendo irrelevantes o apoio político da majoritária. Trazendo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que é na linha do acordo embargado, não há regra que autorize a redução do montante a ser devolvido ao erário por suposta regularidade parcial. Como as irregularidades remanescentes superam 12% das receitas de campanha, circunstância que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo jurisprudência desta Corte. Então, senhor presidente, estou conhecendo os embargos, acolhendo o parecer e os rejeitando. É como eu voto. Pois não, o eminente relator está rejeitando os embargos. Divergência no colegiado.
Não havendo, fica sendo deixado o estado de julgamento encerrado. Prossigo para o de número 8, embargos de declaração, Turvânia, relatoria da desembargadora Stefânia. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público e pelo Partido Democrático Trabalhista, em face do acordo dessa corte, que por unanimidade afastou a cassação dos diplomas e a inelegibilidade dos investigados, mas reconheceu a prática de conduta vedada com majoração das multas. A alegação de contradição ou omissão, o voto já foi devidamente disponibilizado por essa relatora aos nobres pares. Eu estou aqui refutando referidas argumentações. Não houve omissão, contradição ou obscuridade, em especial a alegação de omissão ou contradição. Portanto, não apontando vícios reais no julgamento, mas mero inconformismo com o mérito, eu estou negando e rejeitando os embargos. Pois não, o eminente relator está rejeitando os embargos. Divergência no colegiado. Não havendo, fica sendo deixado o estado de julgamento encerrado. Prossigo para o de número 9. Embargos de declaração, Maurilândia, relatoria do desembargador Ishida. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. O voto está disponibilizado. Eu também vou buscar resumir aqui a questão. Embargos de declaração oposto contra acórdão que reconheceu prática de captação ilícita de sufrágio e aplicou multa com fundamento no 41A, nos quais os embargantes alegam omissão quanto à indicação de link do Google Drive e identificação nominal de áudios reputados ilícitos, a natureza solidária ou individual da multa aplicada, bem como contradições relativas ao reconhecimento da prova ilícita, valoração do depoimento de informante e a configuração do ilícito eleitoral. Haviam 4 questões em discussão. Definir se o acordo incorreu em omissão quanto à identificação do repositório digital e dos arquivos de áudio considerados ilícitos e quanto à natureza da multa aplicada. Estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da ilicitude dos áudios e a rejeição da preliminar de prova ilícita. Determinar se houve contradição na valoração do depoimento do informante José Cleiton do Nascimento. Verificar se a exclusão dos áudios ilícitos comprometeu a validade das demais provas à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. Os embargos são cabíveis apenas para sanar a obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a rediscussão do mérito. O acórdão não mencionou expressamente o link do Google Drive nem individualizou os arquivos de áudio considerados ilícitos, porquanto o acervo probatório estava compreensível e suficientemente delimitado. A multa aplicada, com fundamento 41A, possui natureza sancionatória e caráter individual, subordinando-se aos princípios da responsabilidade subjetiva e da individualização da pena, inexistindo solidariedade entre os representados. Há contradição formal no ponto em que, embora eu tenha reconhecido a ilicitude dos áudios por ausência de autorização judicial e violação ao sigilo das comunicações, a conclusão da preliminar de prova ilícita foi pela integral rejeição, impondo-se o seu acolhimento parcial. Afastada a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois nenhuma prova derivada dos áudios ilícitos foi utilizada para fundamentar o julgado, que se apoiou exclusivamente em provas autônomas e ilícitas, como fotografias, vídeos e depoimentos colhidos sob contraditório. A ausência de contradição quanto ao depoimento de José Cleiton do Nascimento, ao demonstrar que o acórdão atribuiu sua narrativa apenas à movimentação na residência de José Júnior, sem referência à residência de Juvenal Vieira de Jesus. A identificação do informante decorreu de captura de tela de conversa mantida com o noticiante, meio de prova autônomo e lícito, não contaminado pelas gravações ilícitas, inexistindo nexo de derivação. O relato do eleitor confirma a promessa de vantagem em troca de voto previamente ajustada, sendo desnecessário pedido expresso no dia do pleito para a configuração da captação ilícita de sufrágio, conforme entendimento consolidado do TSE. As alegações remanescentes revelam mero inconformismo com a valoração das provas. Portanto, estou acolhendo parcialmente os embargos, tão somente para declarar o reconhecimento parcial da preliminar de prova, esclarecendo quais sem, contudo, qualquer repercussão no julgamento. O resultado do julgamento, já que as demais provas valoradas de acordo são autônomas. Pois não, o eminente relator está acolhendo parcialmente os embargos. Divergência no colegiado.
Não havendo, fica sendo deixado o resultado do julgamento encerrado. Prossigo para o de número 10, processo administrativo, relatoria de desembargador Laudo Natel. Senhor presidente, caso não haja oposição da corte, posso julgar o 10 e o 11 conjuntamente. Por favor, fique à vontade. Bem, trata-se de 2 processos administrativos. No primeiro, está examinando o pedido de renovação de requisição de Camila Ferreira para a 135ª Zona Eleitoral. Ela ocupa cargo técnico em gestão pública. Não há compatibilidade de funções. É a 4ª renovação, dentro do limite do artigo 6º da Resolução 23.523. A zona possui 134 mil eleitores, tem 10, porque ela pode ter até 13. No segundo caso, eu pedi requisição de Daura Régia, que exerce o cargo de assistente de transporte, também compatível, com atividades a serem desempenhadas pelo cartório eleitoral da 147ª Zona. É a primeira requisição. A unidade possui 136 mil eleitores, está atualmente com 7, pode ter até 14 em ano eleitoral. Então, em ambos os casos, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, eu estou deferindo. Pois não, o eminente relator para ambos os processos está deferindo a requisição de servidor por divergência no colegiado. Não havendo, fica sendo deixado o resultado, julgamento encerrado, não há mais processo pendente para julgamento na sessão de hoje. Na parte administrativa, hoje é dia de celebrarmos os 94 anos do Código Eleitoral. Grande novidade no mundo moderno, especificamente no Brasil, que instituiu a Justiça Eleitoral, constituiu o processo eleitoral e trouxe como ponto de saliência o que eu já disse na solenidade de hoje, que foi o voto feminino. Portanto, a partir deste código, a Justiça Eleitoral passou a existir no formato com as suas modernidades e aperfeiçoamento que temos hoje. Comemoremos e saudemos a edição do Código Eleitoral de 32. Quero comunicar aos colegas e às colegas, aos magistrados eleitorais, que estão abertas as inscrições para a 3ª edição do curso de cumprimento de sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Políticas Públicas para a sua implementação. Conselho Nacional de Justiça, em coorganização com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, com apoio da ENFAM. Será realizado este evento entre abril e maio deste ano, no formato híbrido, e com previsão de etapa presencial entre 22 e 26 de junho. Os interessados poderão fazer as inscrições. Comunico que na sessão de amanhã o desembargador Favro estará ausente em função de inspeção em zonas eleitorais e em sua substituição atuará o desembargador José Paganucci, que já foi convocado para esta composição. Eu já devia ter feito anteriormente, mas dada a minha desorganização mental, acabei não o fazendo. O TSE já determinou que não há mais no âmbito da Justiça Eleitoral trabalho remoto. Trabalho na Justiça Eleitoral, a partir dessa deliberação do TSE, é presencial, sem exceção. Como aqui no TRE de Goiás, eu havia editado um ato dando a força e a possibilidade de trabalho remoto até 28 de fevereiro, cumprirei essa previsão e a partir dessa data não mais. Então, aqueles que têm interesse ou tinham interesse ou terão interesse no trabalho remoto não poderão mais reivindicar essa solução. Indago dos colegas se há alguma manifestação. Não havendo, eu declaro encerrada a presente sessão, não sem antes expressar a todas e a todos o meu cordial boa noite.